série de mensagens por trás dos 50 tons de liberdade. Essa série nasceu em referência a uma trilogia. São 3 livros que foram escritos já há alguns anos, e esses livros foram amplamente vendidos e divulgados. Quando foi lançado agora o 3º filme a respeito desses livros, a mídia dá conta de que foram vendidos mais de 100 milhões de exemplares. É muita coisa, não é? Há 2 anos atrás, a última informação que eu consegui pesquisar dava conta de que só no Brasil mais de 900 mil livros haviam sido vendidos. E isso porque o povo brasileiro não gosta de ler, né? Foram vendidos há 2 anos atrás. Então esse número com certeza já superou e muito esses números, né? Os livros, eles são chamados hoje de o pornô para mamães. É assim que é dado o nome para esses 3 livros, pornô para as mamães, porque eles exaltam o sexo aliado ao masoquismo, à violência e à dor. São 3 volumes, 50 tons de cinza é o primeiro, 50 tons mais escuros é o segundo, e o terceiro, 50 tons de liberdade. Ambos tornaram-se filmes. Em fevereiro agora, passado, o último, foi lançado o 3º filme, 50 tons de liberdade. O filme, ele, pela crítica nacional, eu pesquisei pelo site da Globo, ele é um filme muito brega, é o que diz o site da Globo. Eles dizem que esse filme ele mostra sexo muito comportado, ele deveria mostrar mais sexo, então ele mostra pouco sexo. Bom, no site da Globo a gente não esperava ouvir outra coisa, né? Mas diz que esse último filme ele é um pouco melhorzinho, pelo menos dá para dar umas risadas e não dormir durante o filme. É o que diz em relação ao site da Globo, diz em relação a esse 50 tons de liberdade. E esse outro site diz que os ingressos foram esgotados completamente antes da inauguração. Quando foi lançado o filme, a primeira sessão, já não havia ingressos mais de uma semana antes, porque estava totalmente esgotado. Foram mais de 500 mil ingressos vendidos. E como eu disse aqui já, a tristeza é saber que muitos cristãos estavam lá sem parar para analisar se isso contribui para a sua fé ou não. Mas às vezes a gente faz isso até sem realmente parar para pensar naquilo que a gente está fazendo, e exatamente por isso a gente traz essa série de mensagens, que é para alertar você, preparar você para não cair em armadilhas tão bem montadas de Satanás para destruir você. Tá bom? Não estou aqui querendo ficar apontando dedo para ninguém, não é esse o objetivo. O objetivo é trazer o que Deus tem a dizer sobre assuntos como esse, sobre o sexo, sobre a sensualidade. Eu não sou ingênuo, já disse isso aqui, de pensar que é apenas esse filme que exalta a questão do sexo fora do casamento ou fora do plano de Deus. Não, as novelas estão cheias disso, as propagandas estão cheias disso, as conversas que às vezes a gente tem com amigos que não temem a Deus estão cheios disso, o WhatsApp, quantas mensagens você recebe a respeito disso, e às vezes olha, curte, compartilha, sem parar para pensar que muitas vezes são armadilhas que Satanás está fazendo e com que muitas pessoas se afastem de Deus ou se aproximem dele com uma ideia errada. A proposta é abrir a sua mente para você pensar como a mente de Cristo, para você buscar aquilo que edifica e não aquilo que te afasta do Senhor. Isso porque o propósito de Satanás sempre foi furtar, matar e roubar. E é uma das coisas que ele mais gosta de fazer, realmente enganar você. E ele vai usar os seus desejos, ele vai usar as situações do dia a dia, que a gente passa por elas, situações difíceis, mudanças radicais na sua vida no dia a dia, o seu estado de espírito. Ele vai usar, ele não vai medir esforço ou mesmo tempo para derrubar você, para matar você, porque esse é o propósito dele. Eu listei aqui algumas situações em que a gente tem que ficar muito esperto, porque quando acontece isso, a gente às vezes está mais aberto para partir para um caminho que desagrada a Deus, como por exemplo
diante de crises nos relacionamentos. Às vezes você está em crise em casa, com o pai, com a mãe, com o esposo, com a esposa, e aí você, por estar em crise, vai para o trabalho e lá você acredita que você encontra alguém que começa a te tratar com dignidade e carinho. Aí automaticamente você começa a fazer o paralelo, dizendo assim: em casa meu marido não me dá essa atenção, mas eu encontrei aqui no trabalho um rapaz que me trata tão bem. É uma oportunidade e tanto para você pular cerca, não é? Porque aí você pensa assim: não, já me deixaram de me tratar bem em casa, então eu não vou abrir mão de ser tratado bem aqui e de ir até para a cama com essa pessoa, porque ele tem me tratado bem. Eu estou falando no caso da mulher, mas tem também no caso do homem, não é? Ele está em crise no casamento dele, vai para o trabalho e começa a dar vazão para aquelas conversas picantes com outras mulheres que não tem nada a ver com a vida dele, né? Não é a esposa dele. E aí ele não corta o assunto. Hoje tem muitos casais em crise por causa das redes sociais, por exemplo. Porque ele encontra ali, ou ela encontra alguém nas redes sociais que era amigo lá na mocidade e que eles tinham até um interesse pelo outro, mas como não deram vazão naquela situação, aí agora querem reencontrar para, quem sabe, tirar o atrasado, não é? Então são artimanhas que Satanás vai armando para derrubar você, acabar com o seu casamento, acabar com a sua família, acabar com a simplicidade e a pureza que Deus tanto deseja ver em nossas relações sexuais. Cuidado com isso. Na questão do sexo, na área do sexo, é uma das áreas que Satanás mais gosta de atuar, e ele obtém mais sucesso, né? Às vezes nesse momento de crise, por estar passando por um momento difícil no casamento, na família, no lar, as pessoas acabam por se satisfazer com a masturbação, seja com imagens no celular, no computador, ou seja lá, ou conversas picantes com quem não se deve. Tome cuidado com isso daí, porque isso só é artimanha de Satanás para destruir você, tá? O sexo é bênção, feito de acordo com o plano de Deus. Tudo que for fora desse plano de Deus para a sua vida, você terá duras consequências. E você não vai poder nem sequer culpar a Deus, porque Ele advertiu você. Tá certo? Outra coisa, quando a gente passa por decepções no emprego, aí isso também pode ser uma porta aberta, seja decepção no emprego, em casa, em trabalho, na escola, e aí você diz: ninguém me ama, ninguém mais liga para mim. E aí a gente começa a achar que agora a gente pode fazer as coisas erradas, porque já que ninguém liga mais para mim, então eu vou enfiar o pé na jaca, e aí eu quero fazer as coisas erradas. Toma cuidado também com esse tipo de coisa. Eu coloquei outra coisa aqui que é uma grande conquista. Às vezes não é só problemas que você está enfrentando, às vezes alguém que conquista algo que ele desejou tanto tempo, e aí ele põe na cabeça o seguinte: bom, eu tenho que comemorar de uma forma diferente. Então ele cai nos prazeres da vida e da carne, e afinal de contas diz ele: eu mereço isso, eu fiz por conquistar. Ao invés de se alegrar com aqueles que lutaram junto com ele, ele quer cair na gandaia. Às vezes a pessoa acaba optando por cair no pecado como uma expressão de comemoração de uma grande conquista. Cuidado com isso, né? São momentos que você tem que ter mais sensibilidade. Ou em outro momento, quando você está com um sentimento de culpa, você fez algo de errado e você não sabe nem como consertar isso, então o melhor é fugir. O sentimento de culpa é tão grande que você não vê a menor possibilidade de reatar seus laços com Deus, e aí você busca fugir, e nessa fuga, para dar um recado para Deus, você acaba caindo na sensualidade pervertida, porque você quer dizer para Ele assim: eu não sirvo mais o Senhor, eu servi o Senhor até aqui, deu tudo errado na minha vida, estou decepcionado, né? Eu tenho culpa, mas eu não sei como lidar com isso, então eu fujo de Deus e começo a abraçar outras coisas. Cuidado com isso. Isso aconteceu com um homem chamado Judá. Judá era irmão de José do Egito.
Foi por causa desse homem, Judá, que quando a nação de Israel se estabeleceu, criou-se 12 tribos, uma das tribos de Israel recebeu o nome desse filho de Jacó, desse irmão de José, chamado Judá, a tribo de Judá. Já ouviu falar? É a tribo de Judá, é dela que nasceram vários reis, dela que vem Jesus, por exemplo, né? Então, mas lá na sua origem, o filho de Jacó, chamado Judá, ele passa por essa experiência de ter um sentimento de culpa, não sabendo como lidar com isso, ele acaba sendo seduzido e caindo na sensualidade pervertida. Gênesis capítulo 38 vai narrar a história desse homem, né? Ele, nesse capítulo 38, ele já havia, junto com os irmãos, vendido José como escravo. Ao vender José como escravo e voltar para casa e dizer para o pai, mentir para o pai, dizendo assim: nós não sabemos o que aconteceu com José, nós encontramos uma capa dele suja de sangue, talvez um animal feroz o tenha comido. Eles sabiam a verdade, mas a pior coisa da mentira não é o fato simplesmente na hora de contar a mentira, o problema é ter que conviver com a mentira. Isso é terrível. Passavam dias e dias, ele via o pai dele, Jacó, que estava num luto que parecia eterno. Jacó não tinha mais alegria, vivia chorando pelos cantos, e Judá sabia o que tinha acontecido e não tinha coragem de falar com o pai o que tinha acontecido, e ele tem que conviver com essa culpa de ter vendido o próprio irmão e ter que mentir para o pai. Já parou de pensar o que significa isso? Passar dias e dias convivendo com alguém que está sofrendo por causa de uma mentira que você contou. Judá não suporta isso, e aí diz a Bíblia que foi num tempo como esse que ele resolveu sair de casa e ir para outro país. Ele não queria enfrentar o seu problema, tratar daquela situação, confessar o seu erro e restaurar aquilo que poderia ser restaurado junto com seu pai. Ele prefere fugir, como se dizendo: eu não consigo mais passar um dia que seja olhando para o meu pai e dizendo para ele que José está morto, foi comido por um animal, quando na verdade nós o vendemos como escravo e ele não está aqui por causa disso. Então Judá resolve fugir. A Bíblia diz que nesse tempo, foi por essa época que Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Está aí no versículo 1. Ele fala, ele resolve sair de casa por esse tempo em que ele está convivendo com essa dor, não podendo enfrentar a sua culpa, ele resolve fugir. Isso às vezes é o que a gente acaba fazendo, mas fugir da verdade, sempre, por mais que pareça ser o caminho mais fácil, é sempre a pior escolha. Quando a gente tem a certeza de que estamos em pecado diante de Deus, fugir não vai resolver nada. É melhor você enfrentar a situação, é melhor você buscar o Senhor, confessar os seus erros e tratar da situação. Mas a tendência natural da gente, quando a gente erra e tem esse sentimento de culpa, a gente sabe que está errado, a primeira coisa que a gente faz é se afastar do Senhor. E afastar de tudo aquilo que lembra o Senhor. Se afasta da casa do Senhor, se afasta dos irmãos na fé. A gente vai se afastando de tudo, porque aquilo me faz lembrar do meu pecado, do meu erro, e eu não quero ficar olhando para isso o tempo todo. Então a gente resolve fugir. É a pior escolha que você possa fazer. Judá fez isso. Ele foge da casa de seus pais, ele foge para uma terra distante, para um lugar em que ninguém servia ao Senhor. Esse é um problema. Ele vai buscar consolo entre os inimigos do Senhor, entre um povo que não temia Deus. Pelo contrário, era um povo que odiava ao Deus de Israel. E ele passa a conviver então com essas pessoas que têm outra cultura, outro tipo de pensamento. E naturalmente, alguém que está fugindo de Deus e começa a se envolver com pessoas que não têm temor a Deus, o que vai acontecer? Você vai se tornar um deles.
e passa a ter atitudes iguais àqueles que não têm compromisso com o Senhor. Lá nessa terra, Judá então resolve casar-se com uma mulher daquela terra, uma cananeia, uma mulher que não temia o Senhor. Ele não busca orientação em Deus para saber se aquela era de fato a esposa que o Senhor tinha separado para ele. Na verdade, nem relacionamento com Deus ele tinha mais. Ele havia cortado todo e qualquer relacionamento com Deus. Então, daquele momento em diante, ele está por conta própria. Ele vai tomar as próprias decisões. Aquela com quem eu vou casar, sou eu que decido. E ele então vai para essa terra distante e ali ele casa com uma mulher. Essa mulher chamada Suá. Era uma mulher cananeia, que não servia ao Senhor. Ele casa com essa mulher e ele tem 3 filhos com ela. O primeiro filho de Judá, ele dá o nome de a Bíblia diz que esse rapaz cresceu e casou-se com uma mulher chamada Tamar. Só que a Bíblia diz que Deus matou Sabe por quê? Porque era a expressão do que é mal. E Deus não suportou isso. E Deus mata o primeiro filho de Judá. Assim é a expressão do que é mal. E depois a gente vai ver as atitudes dos demais filhos. Eu fico pensando, como que era a vida na casa de Judá? Você acha que era alguém que era temente a Deus, que ensinava temor a Deus, respeito aos outros? Não. O casamento de Judá não tinha bênção sobre ele. E aí ele tem um filho chamado que segundo a Bíblia é a expressão do que é mal. E ele é tão mal, e ele violenta tanto a própria esposa, que Deus não tolera isso e tira-lhe a própria vida. Naquele tempo tinha o costume de que quando o marido falecia, o irmão mais velho dele assumia o seu papel de marido em casa para suscitar filhos ao nome do falecido. Então, por costume, um costume estranho para nós hoje, na nossa cultura, mas era um costume normal entre eles, para que pudesse suscitar nomes, descendência à memória daquele que faleceu. Então, Judá, sabendo disso, ele entrega o segundo filho que ele teve com Suá. O segundo filho se chamava Onã. Esse que era o segundo filho de Judá, casou-se com Tamar, a viúva do seu irmão. E a Bíblia disse que esse também era terrível. E a maldade desse homem era tão grande que o Senhor também resolveu matá-lo. E tirou a vida dele. Então, sobrou o filho mais novo de Judá, chamado Selá. E aí o Judá ficou com medo, falou assim, engraçado, todo filho que eu dou para casar com essa menina, morre. Então não vou dar meu terceiro filho não. Mas a culpa era da Tamar ou era dos filhos? Sabe pai que quer super proteger filhos, mesmo quando eles estão errados? A culpa é da Tamar. Não é dos filhos que não têm temor a Deus. Não é dos filhos que deixam de fazer as coisas da maneira correta. Não, tem que culpar a mulher. Então aí ele dispensa a mulher e fala assim, vai embora para a casa de seus pais. Meu filho mais novo é muito novo para casar. Não vai casar agora. Então vai para a casa dos seus pais. E quem sabe, o dia que ele crescer, eu dou ele em casamento a você. Você já parou para pensar o sofrimento que Tamar teve na vida? Por causa dessa família de Judá ser desse jeito? Era uma situação assim insustentável. E por causa disso, depois Tamar vai embora, vai para a casa dos pais, e Judá continua ali com a sua esposa Suá, e também com seu filho mais novo, o Selá, até que a sua esposa falece. A Bíblia fala que passado o luto, ele então saiu e viu uma mulher que ele julgou ser uma prostituta. Então naquele momento, ele está num período de carência afetiva. A esposa havia falecido, já havia passado todo o período de luto. Judá se sente carente, não tem temor a Deus. Uma pessoa que é carente e não tem temor a Deus, vai fazer o quê? Vai buscar prazeres.
Ele está carente. Judá faz isso. E aí ele vê uma prostituta, era a sua nora, e ele não sabia. Tamar, sabedora de que Judá estava passando por ali, ela se faz de prostituta, porque a intenção dela realmente era deitar-se com ele e ter filhos dele. Mas Tamar fez o que é certo? Não, mas ela não teme ao Senhor, ela não conhece o Senhor. Na cabeça dela está certo, eu vou me vingar do meu sogro. E ela então se veste de prostituta e fica no caminho. Quando Judá passa, ele fala: olha, eu quero que você deita comigo. E ela então diz assim: mas o que você vai me dar? Aí Deus: te dou um cabritinho. Olha só, negociação, não é? Ela falou: beleza, mas que garantia você vai me dar que você vai me dar um cabritinho? Qual que é o cheque pré-datado? E aí eles negociam. Ela pede 3 coisas, né? O seu selo, o seu anel, o seu cordão e o seu cajado. O curioso, irmãos, é que quando a gente olha para o que ela pediu, essas coisas tinham um significado. Talvez hoje, lendo, a gente olha assim e fala assim: mas isso como garantia é tão estranho, né? A gente pensar: eu quero um anel que você está carregando, eu quero o cordão que você está usando e um cajado. Parece que não tem nada a ver, mas isso apontava para a identidade de Judá. O anel que ela pede ali para ele apontava para quem ele era a sua identidade. Nessa época, cada família tinha um anel que era como uma assinatura de documento. Quando eles assinavam o documento, eles não assinavam o nome, eles carimbavam com o anel. O anel apontava para que família você pertencia, quem era você, né? Então, se fosse hoje, seria: minha família teria um anel lá, os Araújos. Então todo mundo, na hora de assinar, vai usar o anel como uma assinatura de que é da família dos Araújos. Aqui Tamar está deixando o anel como dizendo: a minha identidade. Ele está negociando a identidade dele por um momento de prazer. Mas mais do que isso, ele deixa também o cordão, ou alguns usavam como cordão um lenço. Mas o que significava isso? Naquela época, as pessoas usavam um cordão com alguns princípios e valores que a família dela respeitava. No caso de Judá, eram os princípios e valores do Deus de Israel. Havia escrito ali alguns princípios, ou seja, a minha vida é conduzida a partir desses princípios. Então o cordão apontava para aquilo que ele acreditava, para a maneira como ele vivia. E ao deixar o seu cordão ali, ele está dizendo assim: isso não tem mais importância para mim. O que Deus diz que é certo, o que Deus diz que é errado, para mim isso não importa mais. E ele negocia então esse cordão. Mas mais do que isso, ele deixa também o cajado. O cajado naquela cultura, naquele contexto, apontava para o ministério que a pessoa exercia, a função que ele tinha dentro da sua família, qual que era o seu trabalho, a sua ocupação. No caso de Judá, por ter um cajado na mão, representava que ele era um líder da sua família, que ele era alguém responsável pela sua família. Mas o que Judá fez? Ele abandonou a sua família há muito tempo, lá atrás, e veio constituir uma nova família, e agora ele abre mão do próprio cajado. O que Judá está fazendo aqui, por um momento de carência afetiva e por um pouco de prazer, que ele se acha no direito de ter prazer, ainda que seja da forma errada, é negociar a sua identidade. Ele não está mais se identificando aqui como aquele que é filho do Deus Altíssimo, aquele que tem princípios e valores baseados nas orientações seguras da palavra de Deus. O que Judá está fazendo ao deixar o cajado é dizer assim: eu abro mão do meu ministério, eu abro mão da minha ocupação diante do povo de Deus, diante da minha família. Ele abre mão de tudo isso para um pouco de prazer. E é interessante que quando ele deixa isso, ele tem a intenção de reaver. Tanto que depois ele manda alguém, um amigo, levando a cabritinha para trocar com a suposta prostituta aquilo que ele havia deixado. Mas ao não ser encontrada, o rapaz volta para Judá, e ao dizer para ele: eu não encontrei, olha a maneira como Judá encara isso. Ele diz assim: tudo bem,
pelo menos a gente não vai ser zombado, né? Você foi lá e honestamente nós fomos lá fazer o pagamento, mas ele mandou fazer o pagamento para não levar a fama de mau pagador, mas ele não parou para pensar de que o seu anel representava a sua identidade, o seu cordão, os seus princípios e valores, e o seu cajado, que é o seu ministério, já haviam sido negociados. A sua identidade já havia sido roubada. Ele não se deu conta disso. E sabe quando é que ele vai se dar conta disso? Depois de 3 meses. Chega a notícia para Judá que a Tamar estava grávida. E ele diz: mas como isso é possível? Se os meus filhos morreram, que eram o esposo dela, e ela agora está grávida, e normalmente quem anda errado é assim. Ele comete coisas erradas, mas não admite que os outros errem com ele. Então, ele fala assim, que traga ela para ser apedrejada. Ela tem que ser morta. Mas espera aí, se ela deveria ser morta pelo pecado que ela cometeu, e ele? Não deveria? Não caberia o mesmo castigo na cabeça de Judá, não. Porque ele está pensando apenas em exercer vingança, não justiça. Vingança. Então ele manda chamar. E na hora que manda chamar Tamar, ela rapidamente pega o anel, o cordão e o cajado e manda entregar a Judá, dizendo assim: fale com ele que eu fiquei grávida do homem a quem pertence isso. Então não se tratava de qualquer anel, de qualquer cordão, de qualquer cajado. Era um que identificava quem era Judá. Eram os documentos do homem que deitou com ela. E ela manda entregar esses objetos. E quando entrega para Judá, ele reconhece e diz: nossa, mas esses são meus documentos. Isso é de quem eu sou. E aí que ele vai perceber que ele já havia sido roubado a sua identidade. Ele já não se reconhece mais. Ele olha seus documentos e fala: isso é quem eu era. Isso é quem eu era. Eu não vivo mais assim. E aí ele chegou ao fundo do poço. Querido, Satanás quer fazer isso com você. Em um momento de dificuldade, ele vai apresentar para você algumas portas de escape, para você partir para a sensualidade pervertida. E ali ele te mata, ali ele te rouba, ali ele deixa você desamparado. E pode ser que você só vai cair a ficha de que você afastou-se tanto do Senhor e muito do Senhor, meses, dias, anos depois. É que você vai cair a ficha de que, nossa, eu negociei a minha identidade em Deus, eu negociei os princípios e valores pelos quais eu caminhava, eu negociei o meu ministério que eu servia ao Senhor, em troca de um momento de prazer, em troca de uma alegria para abafar uma tristeza, uma decepção, uma carência. Abra os olhos. Estratégia de Satanás. Estratégia de Satanás é propor essa perversão sexual. É para que você olhe para isso como sendo algo normal. Não tem problema, pastor. É para apimentar a relação no meu casamento. É para apimentar, é dar um pouco de prazer na minha vida tão sem graça. É exatamente isso que Satanás quer que você pense. É aí que ele quer te pegar. Quando ele passa a ideia para você que você tem o direito de ser feliz fazendo coisa errada. E ninguém tem nada a ver com a sua vida. Você vai fazer o que você quer. Ele quer que você pense assim. E pode ser tarde demais quando você acordar. Mas no caso de Judá, quando ele percebe que perdeu a sua identidade, Judá então tem atitudes de retomar aquilo que lhe foi roubado, de voltar atrás. E esse é o caminho de você ter a sua identidade restaurada. O primeiro é se arrepender. Judá faz isso. A Bíblia diz que ele se arrepende, ele volta para a casa do seu pai. Ele se arrependeu do que fez. Ele percebe que ele está tão distante do Senhor, e o caminho de volta sempre passa pelo arrependimento. O arrependimento sincero. Deus está disposto a nos dar uma segunda chance, desde que a gente se arrependa. Naquele momento, Judá resgata o seu anel, a sua identidade, dizendo: eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sirvo ao Deus Altíssimo,
E aí ele volta para a casa do seu pai, e ali ele recomeça a sua vida. Tudo começa com o arrependimento. A Bíblia diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. É preciso um arrependimento e um abandono daquilo que é errado. E aí a Bíblia diz: encontrará a misericórdia do Senhor. Que bom saber isso, que tem um caminho de volta. A gente não precisa continuar fazendo o que é errado. Volta para o Senhor, peça perdão, seja honesto diante dele e diga: Senhor, eu pequei, eu errei diante de todos. Faça como o filho pródigo, quando volta para casa, ele disse para o pai: pai, eu pequei diante do céu, diante de ti, eu não sou digno de ser tratado como seu filho, eu não sou digno desse anel da família, mas me trata como um empregado. E o pai pega, dá banho nele e restaura ele a posição de filho, coloca anel no dedo dele de novo, dizendo: você é meu filho. E ele recomeça, ele volta para casa, ele recomeça. O recomeço é sempre voltando para Deus, e é ele que coloca o anel na gente de novo, que nos coloca na condição de filho novamente. Mas mais do que isso, a Judá também, ele passa agora a respeitar aquele cordão que ele usava com seus princípios e valores. A Bíblia diz que quando ele volta com Tamar, ele assume a responsabilidade junto com a sua nora, que tem filhos gêmeos, né? E aí quando ele volta com ela, a Bíblia diz assim: e ele nunca mais se deitou com Tamar. Ele se arrependeu, e ele não deita mais com Tamar. Ele diz: não é assim que se faz em Israel, não é assim a maneira correta, eu não farei. Muita gente poderia pensar assim: já deitou uma vez, não deitar mais, né? Vamos continuar no erro, vamos continuar fazendo o que é errado. Judá não fez isso. Judá falou: não, eu não vou fazer mais. Essa atitude de não querer fazer mais, o arrependimento verdadeiro nos leva a evitar a cometer o mesmo erro. Uma pessoa arrependida, ela vai evitar cometer o mesmo erro. Agora, uma pessoa que vive fazendo o mesmo erro, ela nunca se arrependeu. Ela pode sentir até remorso, que é aquele sentimento ruim porque deu errado, mas arrependimento mesmo, não. Arrependimento vem com uma mudança de atitude, e Judá, ele tem essa mudança de atitude. E por último, ele também assume seu papel na família. Ao voltar para casa, ainda José está no Egito, ninguém sabe a verdade. Aí chega um momento que há fome, e surge a fome de forma violenta, e agora os filhos de Jacó têm que ir até o Egito. E chega lá, adivinha quem eles encontram? José, como governador do Egito. Quando eles voltam pela segunda vez para buscar mantimentos, naquele momento José olha para os seus irmãos, ainda sem se revelar, e ele diz assim: eu vou segurar o irmão de vocês mais novo aqui, Benjamim, e vocês podem ir, apenas quando vocês voltarem com o pai de vocês, é que eu vou liberar o seu irmão. Naquele momento, os irmãos de José entram em pânico. Judá, naquele momento, começa a pensar: eu já não estou suportando viver com a culpa da morte de José. Como vai ser esse negócio agora com Benjamim? E ele diz assim: não. Olha só o que diz esse texto, leia comigo. Por isso agora te peço. Isso é Judá pedindo a José: por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu senhor, no lugar do jovem, e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai, sem levar o jovem comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Mudou a cabeça, porque antes ele concorda com a venda do próprio José. Agora ele se posiciona dizendo: não vai fazer mal a Benjamim, não fará mal a ele, eu fico no lugar, eu pago o preço, mas libera meu irmão para que meu pai não morra. Ele assuma o seu papel, a sua responsabilidade da família. Ele assume o compromisso de proteger a sua família.
Se tem alguém aqui que vai pagar o preço, então que seja eu. Eu sou responsável por esse ministério. Eu sou responsável por esse trabalho. Interessante, queridos, porque às vezes quando a gente vai se afastando de Deus, uma das primeiras coisas que a gente faz é abrir mão do trabalho que o Senhor nos colocou para fazer. A gente vai se afastando e a gente começa a dar uma série de desculpas como justificativa. Não faça isso. Se Deus te chamou para servir no ministério, sirva com integridade de coração e não abra mão disso por nada. Deus te quer ali, Satanás quer te tirar dali. Então, assim como Judá, volte, arrependa-se do erro cometido, tenha disposição de não cometer mais o mesmo erro, mas abrace o ministério que Deus te entregou e viva ao lado do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se agrada do Senhor, que o Senhor satisfará os desejos do seu coração. Se você está passando por dificuldade, por carência afetiva, ou por problemas, ou por qualquer outra situação em que você está pensando na possibilidade de dar uma puladinha de cerca, volte atrás. Isso só gera morte, isso só gera desgraça. A Bíblia diz que somente quem quer destruir a própria vida e o próprio lar é que comete adultério. Somente quem quer destruir a própria vida. Você não quer isso para você. Por mais que Satanás proponha isso, mas não é isso que você deve buscar. Satanás nunca cumpre o que promete. As promessas dele são todas furadas, porque o objetivo dele é furtar você, matar você, destruir você. O único que cumpre as promessas totalmente é o Senhor nosso Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E a Bíblia diz assim: tendo prometido, você tem dúvida de que Ele fará isso? O Senhor cumpre cada promessa que faz. E Ele diz: aquele que busca o Senhor, bem nenhum lhe faltará. O Senhor satisfará todos os desejos do seu coração e lhe fará bem por todo sempre. Amém? Amém. Busque no Senhor a satisfação, a alegria de viver, e não em filmes como 50 Tons de Liberdade, e muito menos outros que também exaltam o sexo fora daquilo que Deus propõe. Quero orar por você. Curve sua cabeça, vamos falar com o Senhor.